Ora, muito boa noite e desculpem desde já este atraso. E sejam muito bem-vindos a mais uma sessão online, desta vez realizada pelos núcleos territoriais de Guimarães, Braga e Famalicão. Hoje iremos debater os executivos das autarquias locais manter ou modificar. Sem dúvida um tema mais do que pertinente, uma vez que temos as eleições autárquicas aqui à porta. Claro, isto se este contexto pandémico nos permitir. E para debater o poder local, temos connosco 3 convidados muito especiais. Desde já, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Passo a apresentar. Temos então o nosso professor António Cândido Oliveira, licenciado em Direito e professor catedrático jubilado da Universidade do Minho. É sem dúvida uma referência para todos aqueles que estudam Direito Público, em especial o Direito Administrativo e Direito das Autarquias Locais. O Dr. Ricardo Valente é licenciado em Economia e atualmente vereador do Pelouro Desenvolvimento Económico e Social da Câmara Municipal do Porto. E também temos connosco o Dr. Ricardo Silva, licenciado em História e em Arqueologia, sendo atualmente o presidente da Junta de Freguesia de São Vítor do Concelho de Braga. Não tenho dúvida que será um debate extremamente enriquecedor. Feitas as apresentações, passo a palavra ao Carlos Figueiredo, coordenador do Núcleo Territorial de Famalicão, que irá moderar este debate. Carlos, a palavra é tua. Muito boa noite. Começo por cumprimentar os nossos ilustres convidados. Cumprimento também todos aqueles que nos estão a seguir nas redes sociais. Esperamos ter um debate extremamente interessante com os nossos ilustres convidados, que são, como já foi dito pela Olga Batista, o professor Cândido Oliveira, o Dr. Ricardo Valente e o Dr. Ricardo Silva, da Junta de Freguesia de São Vítor, Braga. Portanto, estamos a postos, houve aqui um pequeno problema técnico, mas está ultrapassado. Portanto, vamos começar pelo professor António Cândido Oliveira, no sentido de fazer a sua apresentação. Boa noite a todos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Agora estão a ouvir, estão? Peço desculpa, queria felicitar a Iniciativa Liberal por esta iniciativa e saudar todos, agradecer o convite e saudar todos os participantes, saudar não só os meus colegas oradores, o Dr. Ricardo Valente, vereador da Câmara Municipal do Porto, e o Dr. Ricardo Silva, que bem conheço como presidente da Junta de Freguesia de São Vítor, e a apresentação que foi feita. Ora bem, para não perdermos tempo e para podermos ter ainda um período de debate, vou tentar respeitar estes 15 minutos que nos são dados, o máximo 20. O tema é os executivos das autarquias locais, digamos, municípios e freguesias, manter ou modificar. Eu não posso falar deste assunto sem contextualizar. E a contextualização tem que ser feita no âmbito daquilo que estamos a falar. O que é que estamos a falar quando falamos disto? Falamos de autarquias locais, falamos de poder local, mas falamos também de uma expressão que eu gosto mais e que que está a divulgar muito mais, que é democracia local. A democracia local, o Conselho da Europa claramente está a dar uma enorme relevância, e todos os anos há uma Semana Europeia da Democracia Local, e a democracia local tem uma cada vez mais abundante literatura. Mas o que é isso de democracia local? Democracia local é, antes de mais, poder dos cidadãos a nível local. É o poder que os cidadãos têm de participar na gestão dos assuntos que dizem respeito à comunidade local que fazem parte no nosso país, freguesias e municípios. Que direito é esse de participação? Esse direito de participação
tem que ser entendido em sentido amplo, mas muito concreto. É a ideia de que o titular do poder nestas comunidades locais, na freguesia ou no município, são os cidadãos. Não são os órgãos. Os órgãos servem. Os titulares do poder são os cidadãos. Não se pode perder esta ideia de base. Os cidadãos são os titulares, os donos, se quiserem, do poder nestas comunidades locais. E para isso, para bem desempenhar as suas funções, elegem órgãos. Os órgãos que conhecem e de que falaremos adiante. Mas o poder, como eu disse, está neles. Mas o poder está neles se eles assumirem que são exatamente os donos do poder. Quero eu dizer com isto que muitas vezes os cidadãos se alheiam. Os cidadãos não têm consciência do seu poder, daquilo que a Constituição, a lei, as teorias da democracia lhes conferem, dos direitos que lhes conferem. Eu queria acrescentar que isto exige algo dos cidadãos. Não é uma coisa que é dada e pronto, é titular de poder e acabou. Não. A democracia local tem um procedimento, tem um princípio, meio e fim. E como é que funciona essa democracia local para ser uma verdadeira democracia local? Para que possamos dizer, sim senhor, naquela comunidade há democracia, vigora o princípio democrático. Primeiro elemento, informação. Sem informação sobre os assuntos e os problemas da comunidade local, seja a freguesia, seja o município, vou passar a falar do município, mas sempre olhando também para as freguesias e o que disser aplica-se a elas. Informação que muitas vezes não temos, mas temos o direito a tê-la. E é um direito que temos, inclusive contra o poder que porventura a sonega, não dá essa informação. E a informação, sem essa informação, não temos democracia local. Informação é democracia nesse sentido. E para que é que serve a informação? A informação serve para se poder debater com qualidade os problemas locais. Eu julgo que estou a ser compreendido. Já sabem o que é uma discussão em que as partes que debatem, que discutem, não estão informadas, não têm uma informação de base. Não é um debate, seguramente um debate qualificado. É um debate que não poderá ter nível. O debate será tanto mais qualificado quanto a informação. Mas o debate para quê? Debate-se para debater? Não. Debate-se em democracia para se chegar depois a uma deliberação, a uma decisão. O terceiro passo, primeira informação, segundo debate. Debate para quê? Para decidir, para deliberar. A democracia não é só debater, não é só trocar impressões, é decidir. Mas não chega à decisão. Depois da decisão, é próprio da democracia, é a exigência da democracia haver execução. Estamos a chegar onde eu quero, que é ao problema dos executivos e dos executivos das autarquias locais. Cuidado, a democracia não é só falar, não é só deliberar, é também executar. E isto que estou aqui a dizer, peço-vos a melhor atenção, porque se não percebermos isto, não percebemos nada do conceito de democracia que estou aqui a dar. Porque democracia sem execução não é democracia. A execução é fundamental em democracia. Depois há um momento que vou deixar de lado, que é a avaliação. Executa-se e depois os cidadãos têm direito a avaliar. Têm direito a acompanhar a execução, ver se ela está feita de acordo com o que foi deliberado ou não, e a avaliação.
Eu tinha aqui, o tempo é muito curto, e eu gostaria muito de falar da participação dos cidadãos nestas fases, nestas diversas fases. Na informação é importante obterem informação, terem informação, no debate, participarem no debate, na deliberação, é evidente que a deliberação é dos órgãos, mas não é a mesma coisa uma deliberação que é tomada sem debate ou uma deliberação que é precedida de um debate que obriga a uma deliberação ou uma decisão fundamentadas. E a execução é também uma exigência da vontade da maioria. E a execução deve ser algo que, em democracia, tem sido muitas vezes esquecido, mas não pode ser esquecido. Bem, agora já posso, neste contexto, dizer o que penso sobre os órgãos executivos atuais e se a situação atual é de manter ou modificar. Já repararam que sou a favor de órgãos executivos que executem. Órgãos executivos que são órgãos para executar as deliberações e devem fazê-lo para cumprir a democracia. O que é que isto exige? Vamos para os municípios. Nos municípios nós atualmente temos um problema que, felizmente, por causa do nosso sistema de partidos, tem sido ultrapassado. Normalmente os presidentes de Câmara têm maiorias e, tendo maioria, executam e, por vezes, fazem até o chamado presidencialismo municipal, mas deixemos isso de lado. Mas há um problema, porque como nós temos para a Câmara uma eleição por via do método 11, bem pode acontecer que o Presidente de Câmara não tenha maioria. E não tendo maioria, tenha problemas na execução. E então, cria-se aqui um problema sério. Cria-se um problema sério na execução. A meu ver, isto é mau para a democracia. Uma vez tomada uma deliberação, é preciso executá-la e a execução implica que o órgão executivo tenha possibilidades de executar. Ora, por vezes, quando não há maioria no executivo, essa possibilidade está perturbada, está impedida. Não é bom. Reparem que das freguesias o problema está melhor resolvido. Está melhor resolvido porquê? Porque, como sabem, o Presidente da Junta é ele que apresenta à Assembleia de Freguesia os vogais com quem vai trabalhar, com quem quer trabalhar, para que a Assembleia os aprove e assim forme a Junta de Freguesia, que é o órgão executivo. O problema é que nem sempre é assim. Nem sempre os presidentes de junta têm maioria na Assembleia. E quando não tem maioria na Assembleia, cria-se um problema, e um problema sério. Porquê? Porque também aí não conseguem ou eleger os vogais, ou depois de os eleger, ter problemas, porque a maioria, por exemplo, da Assembleia é oposta. Portanto, não pode tomar deliberações e muito menos executá-las. Não pode propor à Assembleia de Freguesia deliberações e depois há um problema depois na execução também. Não são situações, a meu modo de ver, desejáveis. Eu vou começar pela solução que eu preconizaria para as freguesias e que impediria uma situação caricata que ainda neste momento está a acontecer e julgo que não foi resolvida. Numa freguesia aqui vizinha, vejam, em 2017 o Presidente de Junta ganhou as eleições e foi à Assembleia de Freguesia propor os vogais. Não teve êxito. Tinha uma maioria contra, não conseguiu eleger vogais. Querem saber que ainda hoje esse problema não se resolveu. Vamos chegar às eleições de 21 com um Presidente de Junta que não conseguiu eleger vogais e está a governar com os vogais que eram das eleições passadas, sem poder tomar deliberações de fundo, e é uma situação, a meu modo de ver, inaceitável. Como é que se podia resolver isto? A meu modo de ver, era simples, mas a lei não o prevê. Ou era ir de novo a eleições, claramente.
um presidente de junta que não conseguisse fazer valer os seus vogais perante a Assembleia de Freguesia, apresentava uma moção de confiança, indicando os vogais com quem gostaria de ir. Se perdesse essa votação, cairia a junta, ou cairia o presidente, mas cairia também a Assembleia. Não era só deitar abaixo. Ia-se jogar de novo. Isso seria uma solução. Outra solução podia ser a Assembleia aprovar uma moção de censura e censurar essa moção de censura prosperar. Muito bem, mas então cairia também a Assembleia, cairia o Presidente e essas novas eleições. Agora, em democracia, não se poder executar não é bom, se entendermos a democracia como eu acabei de expor. Nos municípios, quais são as soluções que se têm vindo a desenhar? Uma era fazer com que a Câmara, a maioria tivesse sempre, tendo ainda vereadores da oposição, que a maioria fosse da mesma lista, ou da mesma posição, da mesma corrente que o Presidente da Câmara. É a solução Sá Carneiro. Sá Carneiro defendia isso, que as câmaras teriam que ter sempre uma maioria que pudesse executar, uma maioria para executar. Outra solução era a chamada maioria monocolor, isto é, um bocadinho à moda do Presidente de Junta, quando tem maioria, que vai à Assembleia e propõe aqueles vogais e eles são eleitos. E são todos da mesma cor. Aqui seria uma solução destas, mas isso implicaria a modificação do nosso sistema eleitoral. Como sabe, é diferente para as freguesias e para os municípios. Para as freguesias temos um boletim de voto. Esse boletim de voto dá o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta, porque é o primeiro da lista mais votada, uma vez sendo o Presidente da Junta, vai à Assembleia com os seus vogais, tendo a maioria, forma a sua equipa, uma equipa coesa. Não assim na Câmara, porque na Câmara há 2 votos, um para a Assembleia, outro para a Câmara. E isto pode dar maiorias contraditórias com problemas de execução. Eu vou terminar dizendo isto. O atual sistema, a meu ver, é de modificar, porque eu não concebo uma democracia, no pleno sentido da palavra, que não possa executar. Dou muita importância à informação, é essencial. Sem informação não há democracia. Dou muita importância ao debate, dou a maior importância à deliberação, mas a execução também é importante. E, portanto, resumindo, e julgo que não ultrapassei o meu tempo, manter ou modificar. Como podemos falar sobre isto mais de seguida. Muito obrigado. Obrigado, nós, professor António Cândido de Oliveira. Fez uma palestra fantástica, levantou aqui questões extremamente pertinentes e que eu sugeria que depois, no fim, entre os próprios convidados, pudéssemos trocar algumas opiniões e fazer um pouco o contraditório. Mas neste momento, então, daria a palavra ao nosso ilustre convidado, Ricardo Valente, que é vereador da Câmara Municipal do Porto. Faça favor. Bom, boa noite a todos e a todas. É um gosto estar aqui, falar de um tema tão interessante, numa perspectiva de alguém que executa isto no seu dia a dia. Vamos lá ver, a pergunta em termos genéricos, se devemos deixar as coisas como estão ou mudar, diria que é suficientemente lata para eu dizer que algumas coisas deveriam mudar e outras coisas deviam continuar como estão, e portanto não me revejo nessa lógica dicotómica de dizer que tudo que temos está mal e que tudo precisa ser modificado. Eu acho que em Portugal se há, na minha opinião, e eu tenho uma experiência relativamente recente em termos autárquicos, mas aquilo que os dados nos dizem, aquilo que é a realidade que eu vivencio, é de uma experiência de um trabalho
do ponto de vista de autarquias de excelente qualidade, na minha perspectiva. As autarquias portuguesas são, ao contrário do Estado Central, um exemplo do ponto de vista de gestão. As autarquias portuguesas representam, nos últimos anos, mais de 80% do investimento público em Portugal. E as autarquias portuguesas, do ponto de vista de endividamento, que é outro contraponto verdadeiramente assombroso, têm um nível de dívida de 3,6 mil milhões de euros, ou seja, 2% do PIB. Ou seja, as autarquias executam uma enorme quantidade de investimento público com uma eficiência financeira extremamente positiva. Ou seja, no conjunto das autarquias portuguesas, 2019, o superávit de todas as autarquias portuguesas foi à volta de 140 milhões de euros. E, portanto, mais ainda, 80% das autarquias reduziram os seus níveis de endividamento e, neste momento, só temos 22 autarquias com as célebres regras do equilíbrio financeiro. Portanto, o primeiro ponto que eu queria deixar é que existe uma enorme tentação de se criticar as autarquias, criticar-se o poder local, entrar na lógica do cacique local, etc., 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 quando grande parte dos problemas que nós temos do ponto de vista de gestão pública estão exatamente na lógica das megaestruturas do Estado Central e nas grandes direções gerais e nas grandes estruturas que o Estado tem, que são verdadeiramente ruinosas do ponto de vista de contributo para o país. Portanto, este era um ponto que eu queria deixar claro. Do ponto de vista daquilo que eu acho que funciona, como é que as coisas funcionam. Eu muito sinceramente, vejo as coisas numa perspectiva positiva, do ponto de vista do funcionamento das autarquias, neste sentido. Se é verdade que uma autarquia eminentemente executa, mas isso também um governo eminentemente executa política. É evidentemente que uma autarquia, ainda mais uma junta de freguesia, executa muito, em muitos casos, a necessidade de resolver problemas. Portanto, a proximidade das pessoas é uma realidade em que as pessoas cruzam todos os dias na rua e, portanto, os problemas chegam aos decisores de uma forma muito rápida e eles são chamados a tomar decisões muito rápidas e, portanto, têm que ter essa agilidade do ponto de vista de execução. E isso é um ponto claro. Mas, do ponto de vista daquilo que são as regras são compatíveis com essa mesma execução. Desde que exista a habilidade política, e esse é o ponto-chave que eu queria aqui colocar, a habilidade política para não pôr em causa a execução do ponto de vista das autarquias. Numa autarquia, isto parece-me também claro, as questões ideológicas são muito mais difusas que do ponto de vista de um governo central. Ou seja, nós temos, do ponto de vista de imensas autarquias, um conjunto de coligações. Braga, por exemplo, é um exemplo. Matosinhos, aqui muito ao lado do Porto, é outro exemplo. Mesmo Lisboa é um exemplo claro, em que nós temos um conjunto de coligações para executar um determinado programa, ou Gaia, durante muito tempo também isso aconteceu, para executar um determinado programa, o que obriga, de certo modo, a haver aqui um trabalho do ponto de vista de consensualização, de negociação do ponto de vista político, que é ex ante, ou seja, é anterior à tomada de posse dos executivos. Portanto, e não vejo isso necessariamente como mau, porque significa que, de certo modo, isto permite a seguir equilibrar e permite a seguir fazer com que a execução corra o melhor possível. O formato que nós temos, este método ONT, em que nós temos num executivo não necessariamente maiorias, e portanto, e temos em muitos casos executivos com vereadores da oposição, que são vereadores sem pelouro, e depois temos uma Assembleia Municipal a seguir, em que nós até podemos não ter a maioria na Assembleia Municipal. Vou dar o exemplo do movimento independente que eu faço parte no Porto, onde nós somos maioritários no Executivo, mas não somos maioritários na Assembleia Municipal. O que é que isto significa? Significa que os nossos orçamentos estão dependentes da negociação que façamos do ponto de vista da Assembleia Municipal.
nada disto dificultou muito o trabalho de execução do ponto de vista camarário. Mas mais ainda, eu acho que as autarquias, com esta lógica de termos um conjunto de vereadores, que são chamados vereadores da oposição, e depois uma Assembleia Municipal, temos um duplo crivo do ponto de vista de fiscalização. Ou seja, nós no Executivo somos fiscalizados na lógica da deliberação pelos nossos colegas, digamos, da chamada oposição, que são os vereadores não executivos, e depois na Assembleia Municipal somos alvo de um novo crivo por parte dos deputados municipais. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Que o nível de escrutínio que existe do ponto de vista das decisões municipais é incomensuravelmente maior e mais transparente do que aquele que existe do ponto de vista do Governo Central. Se imaginarmos que num Conselho de Ministros as atas não são públicas. Se imaginarmos que num Conselho de Ministros a discussão que leva às decisões não é pública. Numa autarquia, tudo isto é público. A discussão, a deliberação, o problema relativamente à decisão é discutido publicamente. Portanto, o que é que isto significa? Como o professor António Cândido Oliveira frisou bem, significa que nós temos muita informação. Significa que temos muita quantidade de informação que permite escrutinar o decisor. E por isso é que eu digo que, do ponto de vista da decisão final, eu acho que ela, teoricamente, tem muito mais condições de ser melhor do que aquela que é encetada do ponto de vista de governos centrais. E, portanto, eu nessa perspectiva não acho que as coisas funcionem mal. Ou seja, eu não acho que o modelo autárquico funcione mal na perspectiva da sua governança. Eu acho que ele funciona mal na sua divisão administrativa. Ou seja, eu acho que aí é que Portugal não conseguiu dar o salto com a questão da Troika. A Troika colocou claramente em cima da mesa a reorganização administrativa do país e o governo da altura escolheu o caminho mais fácil, que foi olhar apenas para as freguesias, em vez de olhar para os municípios. E, portanto, Portugal continua a ter 308 municípios e como o professor também disse, na chamada Europa das cidades, nós temos muita dificuldade em competir do ponto de vista da criação de massa crítica, do ponto de vista de grandes cidades, grandes municípios, numa escala europeia. Portanto, Portugal tem um grave problema, porque como não tem regiões e depois tem muitos municípios, na realidade tem um governo macrocéfalo, gigantesco, que toma o poder todo e que na prática diz que representa o país como um todo, e depois tem municípios extremamente pequenos em que nenhum deles depois tem capacidade e força para fazer valer a sua posição. Portanto, é claramente um país hipercentralista, e só assim se explica que mesmo com a Troika, um governo PSD-CDS não tenha tido a coragem de fazer a fusão de municípios, e foi pelo caminho mais fácil de fazer a fusão de juntas de freguesia, que basicamente o que fez foi zero do ponto de vista da resolução dos problemas intrínsecos à administração local, porque não criou economias de escala, não criou sinergias, não criou uma lógica metropolitana, regional, do ponto de vista de gestão de território. Portanto, a minha grande crítica, do ponto de vista de modelo de autarquias, de modelo de gestão, é sobretudo a questão da divisão administrativa. Acho que Portugal tem que rapidamente caminhar ou para uma regionalização, que é o que eu defendo, mas isso é uma questão pessoal, ou para uma agregação de municípios, uma fusão de municípios, que permita criar estruturas mais eficientes, mais eficazes e que tenham, sobretudo, capacidade de competir nesta Europa das cidades, que cada vez mais coloca em cima da mesa e onde a questão da massa crítica é fundamental do ponto de vista competitivo.
Por último, relativamente às juntas de freguesia e à questão das freguesias, mais uma vez eu acho que se perdeu uma enorme oportunidade com a última reorganização, porque falou-se muito de aumentar competências, de dar mais competências às freguesias, etc, 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 e depois tudo isso caiu por terra. E, portanto, eu acho que do ponto de vista da reorganização é também fundamental capacitar as freguesias, dotá-las de uma estrutura financeira diferente, dotá-las de meios financeiros distintos, para que elas tenham também capacitação para poderem executar, e o termo aqui é mesmo execução, um conjunto de políticas que hoje, por muito que queiram, têm muita dificuldade em fazê-lo, porque estão muito constrangidas do ponto de vista daquilo que são os seus orçamentos e do que é a sua fonte de receitas. E, portanto, eu acho que essa questão também é importante. E para terminar, que é como é que nós podemos ter órgãos que são órgãos de poder, para além do Governo Central, que têm muito pouca autonomia do ponto de vista financeiro. E, portanto, esta questão, que é a independência financeira, leva à independência da tomada de decisões. E a partir do momento em que nós temos um conjunto de órgãos municipais que estão muitíssimo dependentes de transferências do poder central e que estão muito dependentes, como se vê, aliás, neste momento com este governo socialista, estão muito dependentes daquilo que é o investimento central para favorecer um determinado conjunto de municípios, que têm muito pouca autonomia do ponto de vista de execução, perdemos, de certo modo, aquilo que é um dos princípios da subsidiariedade, que é a defesa de uma forma livre do ponto de vista daquilo que são os interesses das pessoas num determinado território, independentemente da cor política que num determinado momento esteja no Governo Central. E eu penso que tomei os 15 minutos, diria. E penso que não chegou, portanto, o tempo está a ser controlado muito bem pelos nossos oradores, parabéns por isso também. Aqui houve algumas análises que certamente vão agradar ao Sr. Presidente de Junta São Vítor, que desde já felicito e agradeço a sua presença. Quando o Sr. Vereador Ricardo Valente fala na dotação das freguesias de mais meios financeiros, penso que lhe agradou, enfim, esta parte final do seu discurso. Mas vamos ouvi-lo com muita atenção. Muito obrigado. Viva, muito boa noite a todos. Desde já agradecer o convite que me é endereçado para participar nesta sessão e, obviamente, cumprimentar todos quantos assistem e aqueles que eventualmente assistirão depois de forma indireta. Quero-vos dizer que este é um tema que me é muito caro e até me sinto algo diminuído por estar aqui no meio de dois ilustres outros oradores que efetivamente sabem bem mais da matéria do que eu. E a minha experiência, há bocado o vereador Ricardo Valente dizia que ainda é recente nestas andanças, eu penso que ainda devo ser mais neófito nestes caminhos das autarquias, mas efetivamente ainda por cima nem trabalho numa escala de município, trabalho à escala de uma freguesia. E obviamente que a minha sensibilidade é muito deduzida por aquilo que é o nosso trabalho todos os dias à escala de uma freguesia urbana, de um concelho considerado já de média dimensão ou de grande dimensão e que enfrenta os seus desafios do ponto de vista urbano, que efetivamente são muito diferentes até dos desafios de freguesias rurais ou do interior, ou mesmo aquelas que até são de litoral, mas que têm efetivamente desafios completamente diferentes dos nossos. Eu queria vos dizer que eu sou um subscritor do poder local. Acho que o poder local em tudo é benéfico para a população, pela proximidade, pela forma como contacta com os problemas e talvez a maior facilidade da sua resolução, a forma como pode dar resposta e acima de tudo pode criar as soluções. Isto pode parecer tudo o mesmo, mas sequenciado e compartimentado é tudo muito distinto, mas tudo é resumido para
uma única função, que é o bem público. E, efetivamente, esta é uma preocupação que subjaz a quem trabalha todos os dias numa grande proximidade, e as freguesias têm esse dom. E eu queria vos dizer que, efetivamente, tenho aqui 2 ou 3 ideias que não muito diferentes dos restantes oradores, mas que eu gostava de partilhar convosco. É que, primeiro, sendo eu um subscritor desse poder local, sou, efetivamente, um subscritor das freguesias. Mas também digo-vos, com toda, bem, como diria aquela parábola, com toda a frontalidade, que a lei autárquica de 2003, ou a lei que preveu a reformulação em 2003 das freguesias, foi absolutamente tímida, ficou muito aquém daquilo que era necessário, porque, por um lado, era preciso mexer não só nas freguesias, mas também nos municípios, mas ao mexer nas freguesias era preciso dar-lhe todo um outro contexto, toda uma reformulação que ganhasse escala. Eu sou absolutamente contra este regime de que os presidentes de junta têm que ter esta questão quase voluntarista, ou o bombeiro de serviço, e que têm que ser pau para toda a obra. Que um autarca, que um eleito que tenha funções públicas, que tenha responsabilidades públicas, tenha de facto a capacidade de saber gerir vários dossiês, que tenha a capacidade de dominar várias respostas, até aí tudo bem, sou completamente subscritor disso. Mas ao ponto de vista de que temos presidentes de junta que em fundo de financiamento não têm sequer para garantir um salário de um administrativo, ou não conseguem pagar as contas de uma sede da autarquia, não conseguem ter máquinas, não conseguem ter equipamentos, não conseguem dar respostas às soluções, efetivamente dá-nos a sensação de que nós vivemos num Portugal a 2 ou 3 tempos. Porque nós, se compararmos aquilo que são as freguesias do centro de Lisboa, a realidade que elas vivem, a realidade que elas têm, e a dotação orçamental que elas têm e a delegação de competências que elas têm, com aquelas freguesias que efetivamente vivem numa realidade do interior, mais isoladas, e reparem que os territórios de montanha têm desafios bastante difíceis de gerir todos os dias, porque se calhar num custo de escala é mais dispendioso ligar duas casas distantes entre si 3 ou 4 quilómetros, imaginemos naquelas infraestruturas básicas como o saneamento ou como a eletricidade pública, do que 2 prédios que estão contíguos um ao outro. E a verdade é que eu acho que os nossos governantes ainda não perceberam, os nossos governantes, eu digo obviamente o poder central quando giza as leis, dá-me a sensação que muitas vezes parece que desconhece as realidades locais. E eu sinto-me até um bocado à vontade para falar disto, porque apesar de eu estar hoje à frente de uma autarquia de centro urbano, eu, na minha profissão, sou funcionário público numa autarquia rural, de montanha, e vejo de facto como é que os presidentes de junta lá são aqueles bombeiros que têm que pegar no trator próprio, têm que limpar as valetas. E isto nem sequer é justo para aquilo que deve ser a credibilização de um autarca. Se nós queremos, de facto, presidentes de junta ou executivos de junta que sejam ativos, que sejam dinâmicos, que consigam responder à sua população, é preciso dotá-los de competências, certo, de envelopes financeiros, correto, mas acima de tudo é preciso olhar para o território que gerem e perceber se as freguesias estão dimensionadas para aquele fim ou para aquela responsabilidade que nós queremos acometer aos presidentes de junta ou aos seus executivos. E eu aqui defendo que efetivamente a reformulação de 2013 foi muito tímida, e quando ouço falar agora de uma reformulação de freguesias que possa já entrar este ano ou que, bom, enfim, possa entrar nos próximos anos, aquilo que vos quero dizer é que voltar ao antes de 2013, não, completamente contra. Nós não podemos voltar a ter micro-freguesias com 100 eleitores, 200 eleitores, 300 eleitores. Isto não cabe numa realidade atual. E nós, neste momento, vivemos muito do saudosismo daquilo, ou desta ligação de tradição histórica, que queremos voltar àquelas freguesias, por questões de identidade, mas a identidade de cada pessoa não está rubricada pela freguesia onde ela nasceu, é efetivamente pelo sentimento de posse que vai tendo ao território. E, portanto, dizer que nasceu na freguesia A e agora está na freguesia AB, acho que isto efetivamente é uma coisa que de geração em geração vai-se esboroar, vai-se perder, e portanto nós
Já tivemos outras reformulações anteriores e nem por isso deixamos de ser Portugal, não deixamos de ficar privados da nossa nacionalidade. E outra questão é que eu defendo que tem que haver pelo menos uma escala mínima, ou tem que haver de facto um mínimo para criar freguesias. Nós não podemos ter executivos que tenham tão poucos eleitores e áreas ou diminutas ou demasiado grandes para o número de eleitores que têm. E por isso tem que haver aqui uma reformulação que seja algo coerente, estabelecida por critérios. Por outro lado, olhando à minha realidade atual, digo-vos que tenho uma freguesia com cerca de 30 mil eleitores. Tenho o nosso executivo, na freguesia de São Vítor, é composto por 7 elementos. Mas destes 7 elementos, o único que está mandatado para assumir funções a tempo inteiro, neste caso sou eu, enquanto presidente. E isto foi uma realidade que se deu até há muito pouco tempo, que o único que podia estar a gerir um executivo de 7 para um universo de 30 mil eleitores era efetivamente o cabeça-lista, o presidente, ou aquele que assumisse o mandato a tempo inteiro. Há 3, 4 anos veio esta possibilidade de ir buscar um segundo eleito para ocupar um segundo mandato, mas tinha que ser pago a partir do orçamento da Junta de Freguesia. E quando nós temos orçamentos tão estreitos, tão apertados, que muitas vezes já vão a quase a 3/4 da massa, ou o salário dos funcionários, dos colaboradores, ocupa-nos grande parte do nosso orçamento. Ainda temos que pagar todos os compromissos adstritos à nossa função e à nossa responsabilidade. E ainda temos, cada vez mais, por exigência da população que temos, ou até fruto da proximidade que queremos ter com as pessoas, criar novas atividades e novas formas de comunicar. Portanto, o nosso orçamento torna-se demasiado estreito para poder conseguir cumprir essa vontade de ter um segundo mandato a tempo inteiro. E obviamente que aqui o Governo tem que ter outra leitura da atuação das freguesias, permitindo que efetivamente nós consigamos ir buscar ou ir reforçar aquilo que é a função do Executivo da freguesia. E eu sou muito claro nisto, eu preferia deixar de ter 7 e ter, por exemplo, 3 a tempo inteiro. Ou pelo menos 2 a tempo inteiro e mais um a meio tempo, mas algo que garantisse, por um lado, o trabalho, que nos permitisse desenvolver a nossa forma de trabalhar e de responder às pessoas, e que, acima de tudo, nós conseguíssemos cumprir este compromisso de estar perante uma autarquia que enfrenta todos os dias os vários desafios. E com isto também queria-vos dizer, honestamente, que sou daquelas freguesias que eu acho que nós ainda podemos ter mais competências, porque a lei dá-nos algumas competências. Depois temos que partir para a negociação das mesmas com o nosso município. E obviamente que o município no centro da cidade já tem também ele uma dotação a nível dos recursos humanos e mesmo dos equipamentos logísticos, que cai muitas vezes na tentação de absorver essas competências, de deixar ficar tudo para a Câmara Municipal e acaba por esvaziar as funções e as competências que poderiam, de alguma forma, estar presentes na Junta de Freguesia. E isto traz-nos o outro amargo da boca, que é quando a população nos demonstra um problema. Primeiro demonstra à Junta, porque é a Junta que está em proximidade. Não vai para o balcão único ou para a Câmara Municipal tentar fazer uma reclamação, porque sabe que é um outro organismo com filas intermináveis de utentes ou de pessoas à espera para entregar os processos urbanísticos, os licenciamentos, tem outras funções e outras tarefas e, portanto, vem à Junta de Freguesia, porque é tudo muito mais rápido e mais célere. E depois, se a Junta de Freguesia só serve de emissário para enviar a reclamação à Câmara, a quem tem a competência, nós, de alguma forma, parecemos algo, eu não queria dizer inúteis, mas parece que fazem de nós, ou não nos deixam explorar aquilo que deve ser, de facto, o nosso manancial de trabalho e o nosso potencial de competências. E depois, se o município, que é quem giza depois as prioridades dentro das escalas de serviço, se não dá prioridade àquela reclamação que a Junta lhe enviou, imaginamos que estamos a falar de um buraco no meio da rua, aquele buraco vai ficar ali 1, 2, 3 meses aberto e aquela pessoa que veio à Junta reclamar ainda vem novamente à Junta a dizer, epá, mas passou tanto tempo e vocês não fizeram rigorosamente nada. E por muito que eu demonstre que, epá, mas nós até enviamos, nós sensibilizamos, nós pedimos a resolução do problema
à governação municipal. As pessoas vão ficar com a sensação de que foram esquecidas e que parece que nós não quisemos saber da resolução do problema. E eu isso efetivamente lido muito mal com isto. Quem lida com o público todos os dias, quem lida com as pessoas, quem tem esta proximidade e esta gestão de proximidade sabe como isto é absolutamente ingrato de lidar. E é por isso que eu aqui sou também um defensor de que as freguesias têm que ser reformuladas, têm que ter uma outra configuração e têm que efetivamente não é ter delegação de competências, é competências próprias. E eu aqui acho que há uma clara divisão de águas. Aquilo que deve ser municipal, o município assume, aquilo que deve ser na proximidade da freguesia, a freguesia assume e responde por elas, para o bem e para o mal. E isto não tem muito que enganar. E, obviamente que isto são lutas, se calhar, antigas, não é? Porque isto muitas vezes parece que é os braços musculados daquilo que é o município e aquilo que são as freguesias, mas eu, do meu ponto de vista, acho que isto é só terem atenção qual é o nosso primeiro compromisso, que é efetivamente o público, as pessoas. E, portanto, se nós freguesias, conseguimos dar respostas mais rápidas, e reparem que eu não estou a falar do ponto de vista de uma estratégia urbanística, que obviamente envolve planeamento, envolve estudos, envolve que haja massa crítica. Estamos a falar daquelas tarefas que acabam por ser quase de gestão dia-a-dia, de gestão cotidiana, como o tratar dos espaços verdes, o asfaltar as vias, ou arranjar as calçadas e os passeios. Isto são tarefas que podem parecer minudências para quem está, seja na governação municipal ou na governação central, mas é isto que faz a diferença na vida do cidadão. Porque o cidadão quer é sair de casa e não quer ter um buraco no passeio à porta de casa. O cidadão quer que o contentor de lixo esteja limpo, esteja lavado e que não cheire mal e que de preferência não esteja cheio a abarrotar de lixo. E que o espaço verde à sua porta também esteja tratado, e se possível, em vez de ser só relvinha verde, que também tenha algumas flores para embelezar e dotar de outra paz e até de uma forma a poder embelezar aquela zona onde ele mora, porque sai mais valorizada, porque enriquece e porque animicamente faz-lhe bem. Nós ouvimos de tudo, não é? E nós temos de estar preparados para tudo. Agora, fazer dos presidentes de junta bombeiros de serviço para de alguma forma acolher as reclamações, mas depois não conseguir dar resposta a elas porque não tem delegação de competências, ou porque não tem as competências, porque não tem dotação orçamental e porque depois nem consegue responder às exigências, porque, reparem, eu tenho a felicidade de estar a tempo inteiro, mas quantos e quantos colegas meus estão a meio tempo ou a tempo parcial? E como é que eles conseguem compatibilizar a sua vida profissional com a gestão autárquica e depois com, obviamente, a sua vida familiar? Isto tem que pesar nas opções daquilo que deve ser uma reformulação administrativa. E não podemos continuar a brincar às freguesias pequeninas só porque, do ponto de vista da tradição, nos caía bem. Não, nós temos que ser pragmáticos. Uma freguesia tem que ter, no mínimo, X área para tantos habitantes. E tem que ter uma dotação orçamental para acompanhar as competências que lhe devem ser adstritas. E isto, quanto muito, daria pelo menos a possibilidade de nós olharmos concretamente para a nossa população, para os seus anseios e ir cumprindo aquilo que deve ser de facto este compromisso de proximidade. Eu obviamente tenho sempre muita dificuldade em de alguma forma perceber para que é que nós temos um executivo de 7, não é? Porque gosto muito, porque são companheiros de luta, ajudam-nos a criar essa massa crítica nas reuniões, mas depois a sua proatividade e a sua produtividade são muito curtas, não é? Porque se daqueles 7 elementos, todos eles têm que trabalhar, porque têm que chegar ao final do mês e têm que não só dar a sua razão profissional, mas também justificar o seu salário, e eles não conseguem assumir depois este compromisso de estar na autarquia. E, portanto, ter um executivo de 7 para só ter, na verdade, um a tempo inteiro, ou uma freguesia que tenha elementos de 5 para ter também um a tempo inteiro, que depois também não consigo perceber esta razão de escala, não é? Porque aqui uma freguesia com até 20 mil habitantes tem quase o mesmo número de eleitos a tempo inteiro do que tem uma com 30 mil. Isto nem me parece fazer muito sentido. E, portanto, é preciso, e acho que aqui, obviamente, a Associação Nacional das Freguesias tem que ter, se calhar, um papel mais pressionante
e mais atuante junto do governo. Como acho que as próprias freguesias também têm que, se calhar, mostrar aos municípios e ao governo a sua razão de existência e transformar-se como efetivamente uma força musculada para conseguir transmitir essa confiança, porque um bom executivo de freguesia, ou as freguesias todas juntas, efetivamente conseguem reforçar um executivo municipal. E eu aqui acho que nós muitas vezes devemos abandonar, se calhar, as cores partidárias, porque nós, quando somos eleitos para governar para todos. E, portanto, é este, obviamente, um compromisso de qualquer autarca. E também vos quero dizer muito honestamente, e talvez esta seja a minha última reflexão, é que eu sou liminarmente contra a presença dos presidentes de junta nas assembleias municipais. Porque um presidente de junta nas assembleias municipais não foi eleito para isso. Há um boletim próprio para eleger os deputados para a Assembleia Municipal. E, portanto, era sobre esses deputados ou esses eleitos na Assembleia Municipal que têm que representar a população. O Presidente de Junta representa a população num outro organismo. E, acima de tudo, aquilo que vejo, e eu não queria que entendessem isto como acusando de cobardia determinados autarcas, mas a verdade é que vejo que há Presidentes de Junta que têm que forçosamente alinhar num discurso mais perto dos executivos ou com a maioria das assembleias, precisamente porque, ou com medo de represálias, ou porque querem viabilizar uma obra qualquer no seu território, vão votando ou em abstenção ou ao lado daquilo que muitas vezes nem são programas ou projetos em que eles acreditem. E, portanto, isto a mim leva-me a desconfiar ou leva-me a pôr em causa, efetivamente, a razão dos presidentes de junta nas assembleias municipais. Mas, como vos digo, isto é só uma outra ou uma abordagem final e estarei, obviamente, aqui disponível para irmos conversando este e outros temas. Obrigado. Obrigado a nós. Foi uma brilhante intervenção do Sr. Presidente da Junta, Ricardo Silva. Eu quase que estava tentado a votar em si, na sua freguesia. Levantou aqui questões extremamente pertinentes e concretas, portanto, de alguém que vive uma realidade muito próxima das pessoas. O Presidente da Junta, efetivamente, tem esse papel difícil. E depois de ouvirmos também um senhor vereador e ouvirmos alguém que já discute estas questões das autarquias de direito administrativo ao nível dos municípios há décadas, penso que temos aqui uma situação ideal para podermos ter um diálogo muito, muito interessante e muito profícuo. Eu iria sugerir, numa primeira fase, se quisessem, porque as vossas intervenções efetivamente foram diferentes, foram distintas, até porque também as experiências também são diferentes. Nós gostaríamos que talvez fizessem um pequeno diálogo ou confrontassem algumas das questões que defenderam aqui, porque obviamente que não concordaram com tudo aquilo que foi dito e certamente terão outros argumentos para defender situações opostas. Não sei se querem, portanto, fazer esse confronto desde já ou se preferem que nós avancemos com perguntas que foram lançadas pelas pessoas que nos estão a seguir e depois, entretanto, eventualmente esclareceriam alguma das questões que ficasse assim menos bem esclarecida. O que é que acham? Como foi dito, mas não sei, mas podemos alterar, era que depois conversaríamos os três um pouco mais e depois abriríamos o debate, mas estou por tudo, qualquer solução me serve. Exatamente, professor Cano, pode ser assim, portanto eu estava exatamente a pôr ao vosso critério, a colocar ao vosso critério o desenvolvimento dos trabalhos. Se acham que assim que funciona melhor, ótimo, e vamos a isso. Eu não sei se funciona melhor, eu só estou a dizer que me falam nessa... Mas pronto, para como estamos ainda com tempo, eu julgo que isto é para acabar às 11h30, não é? Porque estas coisas, há uma regra destas coisas que devem começar a horas e devem ter uma hora de terminar. Porque as
pessoas, se não sabem a que horas as coisas terminam, depois acabam por se desinteressar, nunca sabem quando as coisas acabam, e isso não é boa ideia. Bem, eu acho que até às 11h30 temos aqui muito para debater, e eu gostaria de aproveitar então para falar de duas coisas que nos foram sugeridas, quer pelo Dr. Ricardo Silva, quer pelo Dr. Ricardo Oliveira. Ricardo Silva, a sua ideia de presidente de junta fora das assembleias municipais. Eu sou dessa opinião. Acho que devia haver até um órgão que era um conselho de juntas de freguesia para que pudessem reunir. Devo-lhe dizer que essa ideia de presidente de junta fora das assembleias é uma corrente forte, mas se for para o sul, tem total oposição. Se alguém lhe disser que os presidentes de junta não devem fazer parte das assembleias, não o comem, porque não é mesmo cilindro. Eu acho que sim, porque os presidentes de junta, eu tenho uma experiência de assembleias municipais, e os presidentes de junta fazem tristes figuras em assembleias municipais, principalmente no norte. No sul não sei, julgo que talvez também não acontece tanto isto, mas o presidente de junta, conhecemos bem aquele presidente de junta que é do partido A, como o presidente da Câmara é do partido B, o presidente de junta no mandato seguinte já não é do partido A, mas é independente, e na terceira já passa para o partido B. É uma triste figura, muitas vezes votam porque estão a olhar para a freguesia, não estão a olhar para o município, portanto estou de acordo consigo. Já não estou de acordo consigo no que diz respeito ao que se deve ter por freguesia e por município. Tem uma regra que diz assim: as freguesias não são municípios. As freguesias são entidades locais de proximidade. Foram criadas assim em 1830 e depois em 1836, com base nas paróquias religiosas. As paróquias religiosas passaram a ter uma junta de paróquia por essa altura, e foram criadas assim. Foram criadas como dizia o Rodrigo Sampaio, que é um grande político do século XIX, de Esposende, que não trabalhamos, não estudamos como devíamos. Aliás, um parênteses para dizer que estes problemas de estudo das autarquias locais é incrivelmente deficitário. Há tanta coisa para estudar, há tanta coisa para trabalhar, que é uma pena que não se vá mais longe, mas estava eu a dizer que as freguesias não são municípios. As freguesias, e dizia o Rodrigo Sampaio o seguinte, que é muito interessante: comunidade de vizinhos são nas freguesias. Os municípios não são comunidade de vizinhos. A grande riqueza das freguesias é a proximidade. E é por isso que eu tenho muita dificuldade em ver freguesias mega. Chamo mega freguesias a freguesias com mais de 20 mil habitantes. Porque aí a proximidade não é possível. Não é possível lidar com proximidade com 30 mil pessoas. Sou também contra as freguesias micro. Isto é, uma freguesia com menos de 300, 500 habitantes, não é uma freguesia, é uma aldeia, não tem capacidade. Por outro lado, portanto, a reforma de 2013 teve erros incríveis que não eram de admitir. Nós, na altura, tínhamos cerca de 800 freguesias com menos de 300 habitantes, e é evidente que era mexer aí. Não é possível gerir uma freguesia sem população quase. Havia freguesias que tinham menos de 100 habitantes e não eram poucos. Mas a agregação também foi mal feita, porque, como sabe, fizeram-se agregações incríveis. Eu vivo num município que tinha 8 mil habitantes, e o município vizinho tem 8 mil habitantes. Hoje temos uma união de freguesias de 17 mil habitantes, e ao lado, vizinha, há uma freguesia que ficou intocada com 5 mil habitantes. Isto tem lógica? Não me parece que tenha lógica. A reforma precisava ser reformada. A reforma precisava ser reformada de maneira que se tivesse em conta que freguesias nem devem ser demasiado pequenas, nem demasiado grandes. Mas há aqui uma outra nota, que é as freguesias urbanas, de que o Sr. Ricardo Silva é presidente.
As freguesias urbanas é uma realidade hoje que deve estar enquadrada no governo da cidade. As freguesias urbanas são um elemento do governo da cidade e têm que ser estudadas. Não imaginam o estudo que houve em Lisboa para se fazer a reforma. Foi uma reforma até monitorizada, com acompanhamento de universidades. E houve um estudo, aquilo não foi uma brincadeira, não foi aquela história da reforma de 2013. Já vinha de trás, foi muito bem trabalhado. Eu julgo que as freguesias urbanas são outra realidade. Já não são bem freguesias, são outra coisa. E devem ser estudadas dentro do governo da cidade. E aí, já aquilo que eu disse sobre o que é uma freguesia tem que porventura ser revisto. Porque, meu Deus, proximidade numa freguesia de 20 mil, 30 mil, não é possível. O Rui Sampaio dizia que vizinhança havia nas freguesias, os municípios já não, os municípios são muito maiores. O município português, em média, tem 300 km², e, portanto, já estão a ver que aí não é possível falar de vizinhança. Freguesias urbanas, freguesias rurais, a ideia do executivo é evidente. Um executivo de 7 é um disparate. Um executivo de 7 é um disparate. Um executivo de 3 elementos numa freguesia com a grandeza que tem, por exemplo, São Vítor, tinha todo o sentido e tinha muito que fazer. Portanto, aí também há que modificar. Mais coisas haveria a dizer, Dr. Ricardo Silva, mas pronto, só estas são 3 apontamentos que me lembro agora, e eu gostaria de passar então a Ricardo Valente. Também gostei muito de ouvir, e que traz uma experiência muito curiosa, que é de Porto. Para já, a ideia de que o nosso sistema funciona. Funciona, sim senhor, mas não é por causa da lei, é por causa do sistema de partidos. Por causa do nosso sistema de partidos, normalmente... Eu tenho dia 5 e dia 8. O nosso sistema de partidos tende a gerar maiorias. E ao gerar maiorias, os problemas não se colocam. E mesmo quando não há maiorias, os presidentes de Câmara têm sido suficientemente espertos, suficientemente usando os seus poderes para captar do outro lado um vereador que da oposição passa a lhe atribuir um pelouro e consegue fazer com que ele integre o executivo. Mas se não fosse isso, se não fosse certas circunstâncias, o nosso sistema é um sistema único na Europa. E ter oposição no executivo que coloca muitos problemas. Aliás, isto é dito assim, e a experiência da Europa é que os executivos são para executar, deve ser uma equipa coesa, mas deixem-me dizer uma coisa contrária. Um excelente Presidente de Câmara dizia que gostava de ter vereadores da oposição no seu executivo. Para quê? Para que lhe chamassem a atenção. E era engraçado. Aliás, o Presidente da República atual, Marcelo, que foi vereador da oposição em Lisboa, era conhecido pela ajuda que dava ao Executivo, eu julgo que era até de Primeiro-Ministro. Porquê? Porque ia lá não só para dizer mal, mas até para, olha, não façam essa asneira, façam isto, façam aquilo. De qualquer maneira, eu gosto mais de uma equipa coesa no Executivo e, em princípio, estou por aí. A dupla fiscalização que existe, a fiscalização, aquilo que eu chamo de dupla fiscalização, a fiscalização do Presidente da Câmara pela Câmara e fiscalização do Presidente da Câmara pela Assembleia, é interessante, mas, Ricardo Valente, não funciona na maioria dos municípios do país. Na maioria dos municípios do país, a Assembleia Municipal é muito fraca, não tem poder, não é um parlamento local como devia ser, e o Presidente nem é fiscalizado, nem no Executivo, nem no órgão de governo. Muitas coisas haveria mais a dizer, mas sob pena de bloquear e ser eu a monopolizar o debate,
calam por aqui, tendo gostado muito de os ouvir e dizendo que isto é um debate que dava para muitas sessões. Calam-me, Dr. Carlos Figueiredo, porque é a minha missão não monopolizar a conversa. Qualquer um dos oradores podem... Agora a palavra é dos dois, então, para que isto seja exatamente. Convém que o vereador Ricardo Valente e o Sr. Presidente de Junta, Ricardo Silva, comentem estas afirmações do professor Cândido, porque são pertinentes. Então, os comentários que fez fazem todo sentido. Eu estou a falar de uma experiência que é a minha experiência, e era bom assistirem às reuniões de executivo na Câmara do Porto e às reuniões da Assembleia Municipal também na Câmara do Porto. Portanto, eu acho que isto diz muito também de algo que é a capacidade que nós temos que ter a obrigação de fazer, chegar aos municípios, que é a qualificação das pessoas que estão em executivos e que estão em assembleias municipais. E, portanto, isso também é claro. Eu acho que tem toda a razão num ponto, quer dizer, acredito que com outras pessoas, se calhar os resultados seriam diferentes. Isso de facto demonstra que se calhar a lei não é propriamente tão robusta assim que garanta que as coisas funcionem bem. Mas eu continuo a dizer, eu acho que a questão da variação não executiva não retira poder executivo. Ou seja, não retira, na minha modesta opinião. Não retira. E pelo contrário, aumenta o escrutínio e, como disse e bem, deu o bom exemplo do professor Marcelo Rebelo de Sousa, permite que a oposição tenha uma participação construtiva. É uma coisa que em muitos casos é difícil de se ver na política nacional, onde a oposição quase sempre destrói, quase sempre vai pela negativa. E, portanto, e numa lógica autárquica, em muitas situações, e eu vou-lhe dar mais uma vez o exemplo do Porto, nós aprovamos propostas de vereadores da oposição. E portanto, nós somos maioria, e nós não precisávamos de aprovar. Mas aprovamos por uma razão evidente que o Ricardo Silva disse aqui, que é, a partir do momento em que nós somos eleitos para defender um território, para defender uma cidade, para defender um município, para defender uma freguesia. E se temos alguém que faz uma boa proposta, porque é que nós vamos dizer que não? Só porque vem do outro lado? Vamos ter que dizer que sim, vamos dizer que faz sentido e que contribui. Deixe-me dizer só um pormenor. Há municípios onde é assim, mas há outros municípios em que a oposição, pura e simplesmente, bloqueia o presidente. É verdade. Quando isso acontece é terrível, porque quem sofre é o município, não é? Sim, nós temos, eu conheço bem, por exemplo, porque conheço bem o Presidente da Câmara, o anterior Presidente da Câmara de São João da Madeira, Ricardo Figueiredo, e que teve esse problema, por exemplo, na Câmara de São João da Madeira, que se teve que demitir porque era impossível gerir o município, enfim, com a oposição destrutiva. Peço desculpa ainda uma outra coisa. As coisas às vezes são de tal maneira que houve uma... Este é só um exemplo até para amenizar um pouco. Houve uma junta de freguesia com uma lista só. Eram todos da mesma lista. Pois quero saber que o presidente da junta não conseguiu eleger a junta de freguesia. Acredito, nós no Porto também temos esse problema numa junta. Problemas em que são problemas de pessoas, são problemas personalizados, mas isto foi só uma à parte. Sim, mas isso faz parte da vida, quer dizer, isto é mesmo assim, isto é um processo, nós somos 308 municípios, cada um tem uma realidade diferente, e eu acho também que isto nos ensina a crescer, e a cidadania também se faz muito pela validação ou não validação de determinados comportamentos. A democracia é um processo de aprendizagem, e portanto, eu muito sinceramente não vejo do lado dos municípios grandes constrangimentos. A minha questão, e pegando naquilo que o Ricardo Silva, eu estou, enfim, totalmente de acordo com o que ele disse. Acho que, do ponto de vista de freguesias,
são o parente pobre do princípio autárquico, têm um papel fundamental, mas que é só teórico, só fica na teoria, só fica a lógica teórica do presidente de junta que acompanha os seus fregueses. Porque depois, como disse bem, têm orçamentos que são exíguos, consumidos quase todos com custos de estrutura, ou seja, com muito pouca capacidade de fazer alguma coisa do ponto de vista daquilo que é resolução de problemas, do ponto de vista efetivo de um território. E, portanto, eu acho que isso é um problema claro, e nós temos muito bons exemplos por esse mundo fora. Temos o exemplo dos condados americanos, como temos o exemplo suíço, também de gestão de muito mais proximidade, com capacitação do ponto de vista dessas estruturas, que eu acho que essa é a questão fundamental. Ou seja, eu volto à minha tese, eu defendo municípios maiores, defendo juntas de freguesia com muito maior capacitação, muitíssimo maior capacitação, porque é aquilo que, no fim, vai permitir resolver o problema das pessoas. Quer dizer, em última instância, o que nós estamos a fazer no poder autárquico é a responder aos problemas. Nós somos eminentemente operacionais. Toda a gente que está nas autarquias, por muito que se goste de política e se goste de discussão política, depois o nosso dia-a-dia é, notoriamente, 90% do tempo, ou até mais, diria eu, passado a resolver problemas. E, portanto, e aí estou como o professor, quer dizer, a questão da execução é fundamental, a questão das competências do ponto de vista de execução são fundamentais. E para terminar, acho que também falta o apoio à capacitação. Ou seja, vamos ser claros, acho que deveria ser obrigatório uma capacitação. Deveria haver, da parte do Estado Central, um apoio do ponto de vista de capacitação, do ponto de vista dos gestores autárquicos, sobretudo aqueles que estão nas juntas de freguesia. E, evidentemente, também deveríamos ter uma lógica, como o Ricardo disse bem, de equipas mais pequenas, mas executivas, do que equipas muito grandes, que depois, na realidade, quando vamos dar conta, resumem-se a uma pessoa, 2 pessoas, no máximo, e, portanto, e tudo o resto é um bocadinho, como se costuma dizer, para compor o ramalhete. E, portanto, estes são os meus pontos. Muito bem. Eu não sei se o Ricardo Silva querá... Se importar, sentava só aqui, talvez... Com certeza, com certeza. Eu, por um lado, obviamente, não tenho a certeza, mas eu acho que não disse que defendia mega freguesias. Eu acho que, efetivamente, as freguesias têm que ter uma escala, têm que ter uma dimensão que seja sustentável, porque, efetivamente, micro-freguesias não são sustentáveis, não é possível, efetivamente, realizar um trabalho que seja condigno, que efetivamente uma autarquia consiga suportar desse ponto de vista de desenvolvimento, mas por outro lado, e aí compreendo que também não, eu pelo menos não sou subscritor daqueles, sobretudo agora destes agrupamentos de freguesias em que a unidade territorial ficou com 60 ou 1000 pessoas. Isso efetivamente acho que é inviável trabalhar essa proximidade. Efetivamente, totalmente de acordo, freguesias não são municípios. Agora, eu trabalho a uma escala de aproximadamente, eu há bocado disse 30 mil eleitores, o que eu queria dizer era de cerca de 30 mil habitantes, porque nós eleitores são 25.500, mas dentro deste universo dos 30 mil, eu até acho uma coisa que, obviamente não me perguntem se conheço toda a gente, porque não conheço toda a gente, nem acho que toda a gente me conheça o Presidente da Junta da Freguesia de São Vítor, mas acho que é pelo menos uma escala que pode ser um bom ponto de partida de trabalho, que dá para manter a proximidade. E eu ainda tenho a certeza que nós teríamos mais proximidade se tivéssemos mais gente a tempo inteiro no Executivo. Volto a dizer, é um disparate, efetivamente, termos 7 pessoas que, na verdade, não são 7, é 1. Portanto, isto é que tem que ser dito claramente.
Nós não temos 7 membros, nós temos na teoria 7 membros do Executivo, mas na verdade não os temos, porque eles têm que compatibilizar a sua vida profissional primeiro e só depois, naqueles tempinhos que às vezes sobram, lá vêm dar umas horas à casa. E isto, efetivamente, é que é a realidade. Há aqui uma coisa que eu também me custa muito a perceber. Então, eu, Presidente de Junta, a tempo inteiro, tenho menos competências do que um Presidente de Junta a tempo parcial? Então, e a proximidade? Então, o Presidente de Junta a tempo parcial, que tem que compatibilizar a sua vida profissional com a sua vida pessoal ou familiar, e ele tem mais delegação de competências do que eu, porque ele trabalha o conceito da proximidade? Não, então se ele parte do tempo, ou a maior fatia de tempo, não está ao serviço da freguesia, como é que ele pode trabalhar a proximidade? Como é que ele pode trabalhar a proximidade mais do que eu? Isto, acho que é um conceito das freguesias, efetivamente, de finais do século XIX, em que se calhar o Presidente de Junta, ou o Presidente da Junta da Paróquia, estava ali no campo e reunia ali o Conselho. Mas isto hoje não pode ser assim, nem de perto nem de longe, não é? E se eu não tenho capacidade de responder aos meus eleitores e aos meus habitantes, depois dizem-me eles, mas então para que é que serve a Junta de Freguesia? Para passar atestados? Para ser um órgão meramente administrativo? Tenho quase toda a certeza, e acho que se fizéssemos aqui um inquérito a quem nos está a seguir, de certeza que 99,999 vão dizer não, os presidentes de junta ou as juntas de freguesia são um órgão de proximidade executivo, porque é aquele que mais facilmente resolve os problemas. E é por isso que quando se dizia, quando ali o professor Cândido Oliveira dizia as freguesias trabalham a proximidade, não são municípios, eu só queria insistir nesta tecla. E eu, de centro urbano a tempo inteiro, por força de obrigação e por estar a tempo inteiro, tenho que conseguir trabalhar mais a proximidade, mas muito melhor a proximidade do que um colega de uma zona interior que está a tempo parcial e que se calhar abre a junta de freguesia 2 noites por semana. Porque ele ao resto do dia não consegue ser presidente de junta porque está a trabalhar na sua vida profissional. Portanto, isto para mim é acho que há aqui uma dicotomia na filosofia do que são as freguesias, e a palavra proximidade é boa para encher a boca, mas depois que armas é que se dão aos presidentes de junta para eles trabalharem a proximidade? E eu volto, quase que me pudesse voltar ao início a dizer, eu agora sinto-me diminuído, é precisamente porque, quer dizer, então eu entro na junta de freguesia todos os dias mais ou menos à mesma hora, nunca tenho hora para sair. Mas, efetivamente, eu sou aquele, na cidade de Braga, que tem a maior população e aquele que tem a menor capacidade de execução. Agora, eu gosto de andar na rua, gosto de conhecer os problemas das pessoas, mas ter eu menos capacidade de resolver os problemas do que tenho outros colegas a tempo parcial, não me parece justo, nem me parece lícito, nem me parece que seja honesto e verdadeiro para quem quer confiar numa junta de freguesia a trabalhar a proximidade. Porque a minha proximidade fica a depender do bom trabalho que o município fizer. E também deixem-me dizer-vos isto, é que eu subscrevo efetivamente que não devíamos ter assento nas Assembleias Municipais, percebo que no Sul, fruto de outras, se formos muito a Sul, se calhar temos outras ideologias partidárias, se calhar com outras matrizes mais apropriadas a reunir vários órgãos em conselho. Agora, aqui no Norte, eu só vejo, efetivamente, muitos presidentes de junta, como dizia o professor Cândido Oliveira, que começam em A, passam a B e no terceiro mandato estão em C. E que depois é mais fácil manobrá-los e todos os anos, ao votar o plano de atividades e orçamentos, a coisa não é bem até a seguir o ideal partidário pelo qual eles foram eleitos, mas até ao encontro daquilo que são as opções mais favoráveis ao Executivo Municipal. Portanto, eu aqui também acho é que se nós então somos as freguesias do centro urbano, então efetivamente nós devíamos era ter uma palavra a dizer naquilo que são as opções para o nosso território. Porque como devem imaginar, quando um município, e estou a falar aqui do de Braga porque é aquele que eu conheço melhor na realidade do dia a dia, mas quer dizer, se o município de Braga giza uma prioridade que não era a minha prioridade, não é? Imagina que o município de Braga decide asfaltar toda uma avenida, mas eu achava que aquela nem era a prioritária, era a outra.
Devíamos ter aqui negociado, devíamos ter falado, devia haver aqui uma conversações prévias, se calhar devia, se os presidentes de junta até estivessem nesse conselho de centro de cidade, ou de centro urbano, ou urbano, se calhar teríamos outro entendimento. Agora, a verdade é que o município dobra por cima aquilo que é o papel da freguesia. E, portanto, eu trabalho a proximidade, porque efetivamente dou-me muito bem, é assim que eu gosto de estar, é assim que eu gosto de trabalhar, é abrir a porta e conhecer as ruas da freguesia, as ruas da minha freguesia, falar com as pessoas, perceber onde é que estão os problemas. Mas se é isto que está subscrito no ideal de uma freguesia, efetivamente não é. E isto diminui o nosso potencial de trabalho e acaba por ser quase uma questão muito difícil de trabalhar, sobretudo depois do ponto de vista das relações hierárquicas, porque é isto que nós sentimos, é que as juntas freguesias estão aqui em baixo, os municípios em cima, e nós temos aqui que obedecer uma hierarquia, quando efetivamente até são órgãos diferentes. Mas pronto, também se percebe que tem que haver aqui alguma subsidiariedade, mas não tanta. Portanto, se eu fui eleito em boletim próprio para representar a minha freguesia e a minha comunidade, se o município giz estratégias com as quais eu não me identifico ou que não eram as minhas, ficamos aqui efetivamente com um amargo de boca. Muito bem. Eu não sei se algum dos dois restantes oradores quererão fazer algum comentário àquilo que disse o Sr. Presidente de Junta, senão passaríamos então para respostas às questões que os nossos seguidores colocaram nos comentários. Pode ser? Acho bem, acho bem. Muito bem. Então temos aqui várias questões, algumas delas foram abordadas já, nomeadamente a questão do modelo americano da gestão dos condados, da democracia participativa pelos cidadãos, quais os prós e contras, portanto, se entenderem fazer algum comentário a esta questão que nos foi colocado, parece-me interessante. Depois outra questão. Há várias. Eu não vou colocá-las todas porque também não iríamos ter tempo, mas vou colocar mais duas, pode ser? Sim, sim. Muito bem. Outra questão que foi referida era a questão também da representação dos presidentes de junta, que distorciam a democracia, portanto, ou seja, ao poderem votar nas assembleias municipais, pode efetivamente alterar o resultado da votação. Isso era uma das questões que aqui um dos nossos seguidores levantou e penso que de alguma forma veio também ao encontro das vossas posições, nomeadamente do Presidente de Junta, Ricardo Silva, que defendeu este ponto de vista. Depois a questão dos executivos monocolores, reforçar os poderes da Assembleia Municipal, também de alguma forma já foi abordado, não sei se querem fazer algum comentário sobre isto. Portanto, no fundo seria a implementação de executivos monocolores e depois, portanto, para compensar, aumentar o poder da Assembleia Municipal. Há aqui uma questão também que me parece interessante, que é se são mais a favor da regionalização, do regionalismo, ou se da associação de municípios ou intermunicipalismo. Portanto, basicamente, penso que são estas questões. Há aqui uma questão que é solicitada, no caso dos presidentes de junta terem mais competências, quais seriam, mas penso que o presidente de junta de São Vítor também de alguma forma já respondeu a esta questão. E agora uma última, que eu penso tem a ver com a situação da legislação mais recente, que tem a ver com a alteração da lei autárquica, em que coloca mais dificuldades ao aparecimento à candidatura de grupos independentes. Penso também é um assunto interessante e gostava de ouvir a vossa opinião. Posso? Ou se não quer ser sempre primeiro, se outros quiserem começar. Reparem, vamos começar pela última, pelas candidaturas independentes. É evidente que esta lei, reparem, disparate. As dificuldades que veio pôr às candidaturas independentes é inaceitável. A impossibilidade de uma lista ser apresentada com os mesmos nomes
para a Câmara e para a Assembleia, era natural. É natural por causa os partidos não são todos, e os grupos de cidadãos independentes também não são, e sabem que muitas vezes não vão conseguir meter na variação elementos seus, e portanto põem os seus melhores elementos na lista da Câmara, e esperavam que se não entrassem na Câmara podiam tirar alguns na Assembleia. Isto só favorecia a qualidade da Assembleia, assim não sei como é que vão resolver o problema. Principalmente estou a pensar, não nos grandes movimentos de cidadãos, mas naqueles que nós gostaríamos que surgissem e portanto esta lei é inaceitável. Para além de outros problemas que ela traz, com a denominação, com os componentes, etc. Ainda, portanto, o problema, um problema também que é levantado que é diferente, que é o problema da regionalização. Vamos lá ver. Eu não sei se o seu vereador Ricardo Valente, por acaso, tenho aquele livro sobre o mapa municipal que foi feito, em que eu colaborei com o município do Porto. Tenho esse livro, tenho. Pronto. Reparem, se virem esse livro, Portugal andou um século à frente de todos os países da Europa no que diz respeito a municípios. A nossa situação de municípios é um exemplo para a Europa em que demos uma lição, e digo isto com toda a força, à Europa nesta matéria. E sabem porquê? Porque nós temos 308 municípios, a Galiza tem mais municípios que Portugal inteiro. A Espanha tem 8.000 municípios, não fazem ideia do que é isso, mas mais de metade dos municípios espanhóis, para não falar dos franceses nem dos italianos, são menores que as nossas freguesias. Os municípios de Espanha, França e Itália são menores que as nossas freguesias. Isto é uma aberração, mas a aberração não está cá, está na Espanha, na França e na Itália. Digam que presidente de Câmara, ou que maire, ou que alcalde é um alcalde de 500 habitantes. São às centenas. São às centenas, em França são aos milhares. 25 mil, eu posso estar um pouco errado neste número, 25 mil municípios franceses têm menos de 500 habitantes. Isto não é nada. Isto não tem sentido quase. Mas, em Portugal é preciso diminuir o número de municípios? Eu acho que sim. Mas se calhar também é preciso criar alguns municípios. Porque o que falta em Portugal não é... O problema em Portugal não é um município. O problema em Portugal é a falta de um escalão intermédio entre o município e o governo. Nós estamos no continente, deixamos de lado os Açores e a Madeira, com 278 municípios, 277 se quiserem, tirando Lisboa, a caminhar para Lisboa para os vaporões. Isto não tem sentido, não tem sentido. Nós sempre tivemos na nossa estrutura um escalão intermédio entre o município e o governo central, e não temos. E aí somos únicos na Europa. Aí somos únicos para o contrário, na Europa Ocidental. Devo dizer-vos que a diminuição de municípios em Portugal, eles eram 800 em 1836, e passaram para 351 e depois foram no continente até 278, que são os municípios atuais. Mas o que nós fizemos em 1836, fizeram todos os países do norte da Europa depois da Segunda Guerra. A Bélgica tinha 2.500 municípios, passou para 500. A Dinamarca tinha mais de 1.000 municípios, a Dinamarca pequenina, tinha mais de 1.200 municípios. Sabem quantos tem hoje? Passou de 1.200 para 275, hoje tem 80 e poucos. Mas isto foi feito mais de um século depois do que nós fizemos. E sabem porquê é que nós fizemos isso em Portugal? Porque achámos que os municípios deviam ter população e território, deviam ter escala, deviam ter dimensão. E isso foi com estes argumentos que a Alemanha Federal e os países do norte da Europa diminuíram, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, diminuíram o número de seus municípios. Portanto, é preciso escala. É muito curioso saber que, por exemplo, em Inglaterra há freguesias. E sabem onde a base das freguesias na Inglaterra? Foram as paróquias religiosas, tal como em Portugal. Mas a Inglaterra tem um escalão também amplo
a nível superior aos municípios, portugueses. Mas lá também, neste momento, trouxemos cá, conhecem, nós nesta matéria temos normalmente pouca cultura. E há uma revista das freguesias, que infelizmente vai continuar a ser publicada, mas é lida por toda a gente, por pouca gente, que trouxe cá uma inglesa, Shona Bendix, para dizermos como é que funcionava as freguesias em Inglaterra. Eu recomendo-vos vivamente a consultarem os sites, as páginas, não são no Facebook, são sites das paróquias inglesas. Tem lá sites magníficos e com muito interesse. Portanto, nós temos aqui realidades que diferentes e iguais. Isto é estranho dizer-vos isto, mas é verdade. O município é uma realidade que existe em quase toda a Europa, com números diferentes, mas existe o município. Mas o município, como disse, para ser um verdadeiro município tem que ter escala. E sem escala não podemos falar de município. Nós em Portugal temos apenas um município com menos de 1000 habitantes, como sabem é o Porto, mas a partir daí temos, os municípios são mais de 1000. Mas em Espanha, França e Itália, como disse, não é nada assim. Falta-nos essa escala, a escala intermédia, e gostaríamos que tivesse essa escala intermédia. Só uma outra, mais dentro do nosso tema, porque podemos estar-nos a desviar. Há aqui tantos temas que não podem ser tratados hoje. Um que eu gostaria muito de tratar é o problema das competências. Temos o problema das freguesias urbanas. Temos que distinguir freguesias urbanas e freguesias rurais. Temos que distinguir o governo das cidades de freguesias que são rurais, são de baixa densidade e fora do centro do município. E nós estamos a misturar tudo e acho que não devemos. E temos este problema das competências, temos muitos problemas para resolver, mas ainda dentro dos executivos, deixem-me dizer uma coisa. É verdade que os nossos presidentes de Câmara têm sido muito hábeis e governam em minoria, tendo a habilidade de captar um vereador da oposição e conseguir dar-lhe um ploro e resolver problemas. Mas eu não sei se isto funciona, porque o nosso sistema de partidos tem funcionado bem e as pessoas têm-se adaptado, porque eu sou claramente defensor, se não de executivos monocores, pelo menos de executivos com maioria de maioria, isto é, em que quem executa tem a maioria, porque dizer assim, olha, execute, mas depois não lhe dá a maioria, é complicado. É evidente que não é complicado onde houver compreensão, etc, etc. Mas quem quiser bloquear, bloqueia. E bloqueando, acabou. Há situações de ingovernabilidade durante 4 anos porque as reuniões de Câmara são uma luta incrível entre o Presidente da Câmara e os vereadores da oposição. Isto não parece bom. A solução, pelo menos da maioria ter maioria, parece-me mais adequada. Como disse, não é um grande problema em Portugal. Porquê? Porque o nosso sistema de partidos favorece as maiorias. O nosso sistema de partidos tem favorecido, temos 2 grandes partidos que favorecem maiorias, e portanto o problema não existe. E onde não consegue maiorias, o Presidente de Câmara tem tido uma capacidade que as pessoas também respeitam, porque ele tem muito poder. Não falamos aqui de presidencialismo municipal. Parece que, a meu modo de ver, é um vício da nossa democracia local. O presidente, tudo se foca no Presidente da Câmara, no Presidente de Junta. Temos um vício do presidencialismo que seria bom que não tivéssemos. Aliás, é muito frequente ver os presidentes falarem eu, e não falam em nós, e isso é fruto exatamente de uma certa mentalidade presidencialista que deveríamos combater, mas isso são outras guerras, como outras muitas guerras teríamos que trabalhar aqui, se o tempo não andasse a voar, e eu lhes pedisse para às 11h30 acabarmos esta sessão, porque tenho outras guerras ainda depois desta, está bem? Mas ainda temos 20 minutos para conversar.
E Muito perdoem bem. que eu se calhar exagerei agora. Não, muito obrigado, não exagerou nada. Portanto, podemos passar ao Sr. Vereador, ao Sr. Presidente de Junta, quem quer dar o tiro de partida. Relativamente às questões que foram levantadas pelos nossos seguidores. Telegraficamente, quanto aos movimentos independentes, acho que não há muito a dizer. É um país onde os dois partidos, o chamado Centrão, sequestraram as eleições autárquicas e, portanto, é transformar a democracia numa partidocracia e renegar aquilo que é o princípio da liberdade de associação dos cidadãos e, portanto, acho que esta lei envergonha qualquer pessoa que preze o que é o sistema democrático e que é o sistema livre de participação dos cidadãos numa democracia, e a democracia não pode estar e não pode ser um monopólio partidário, sobretudo na lógica autárquica, onde aí sim os movimentos independentes e os movimentos cidadãos estavam a dar cartas. E esta lei claramente é uma lei que procura travar uma mudança que estava a assistir no país relativamente à força que os movimentos independentes estavam a ter do ponto de vista autárquico. Portanto, é um verdadeiro sequestro que o nosso Presidente da República, lamentavelmente, permitiu que acontecesse. Bom, relativamente à questão da regionalização ou junções de municípios, eu sou pela regionalização de forma clara. Acho que as lógicas intermunicipais são algo que não funciona na prática. Digam-me uma CIM que funcione para depois, a partir daí, eu dizer que se possa defender o intermunicipalismo. Nem as áreas metropolitanas do Porto e Lisboa funcionam e portanto, a regionalização é a maneira de dar corpo a um conjunto de valências que têm que ser defendidas de um ponto de vista de território. Portanto, eu sou claramente regionalista e entendo que Portugal precisa rapidamente de avançar com a regionalização. Do ponto de vista da questão dos executivos monocolores, etc., eu sou sensível ao argumento agora da maioria ter maioria. Acho que depois isto levanta aqui dificuldades práticas, que é maiorias muito minúsculas, ou seja, é óbvio que o princípio que ganha-se por um voto, perde-se por um voto, está bem, mas se eu na prática pressupuser que alguém tem 25.1, o outro tem 25, o outro tem 24.9, o outro 24.8, são diferenças mínimas, eu vou entregar o poder todo a quem teve 25.1 e, portanto, há aqui questões sensíveis e, portanto, enfim, diria que a questão poderia ser resolvida com, por exemplo, do ponto de vista desta lógica da governabilidade, a questão de se apresentar um programa alternativo, ou seja, a oposição teria que ter capacidade de se unir do mesmo modo que no governo, ou seja, do mesmo modo que nesta lógica agora partidária, do que o mais votado pode não governar, poderia acontecer a hipótese de os minoritários, se apresentassem uma solução alternativa, poderem governar. Isto entronca na questão daquilo que o professor falou, que é esta questão do presidencialismo, que é muito a lógica da figura una que nós temos muito nas autarquias, que é esta lógica do eu, não é? O presidente, eu, quando de facto face à complexidade, às dimensões e, sobretudo, a este novo panorama que ainda vem mais para cima da mesa, com as competências que vão cair nos municípios, gerir um município vai passar a ser claramente muito mais complexo e vai exigir muito mais a lógica de equipa do que propriamente esta lógica presidencialista pura e dura. A representação dos presidentes de junta, estou completamente de acordo. Acho que até nem sei se é legítimo nós termos representantes de presidentes de junta numa Assembleia Municipal.
porque os eleitores não os escolheram para estarem na Assembleia Municipal e, portanto, compreendo isso. A questão que aqui foi discutida das juntas de freguesia urbanas versus rurais é um ponto, na minha opinião, dos mais também sensíveis e estou completamente de acordo. Acho que, do ponto de vista de municípios, o princípio da junta de freguesia até poderia ser repensado, na minha opinião. Porque a lógica de uma freguesia num centro urbano é diferente de uma freguesia rural. E, portanto, teríamos que repensar modelos diferentes, competências diferentes, meios diferentes para estas duas realidades. Portanto, muito telegraficamente, que já são 23h20 e vamos procurar cumprir as 23h30. Ricardo. Sim, eu basicamente vou fazer as minhas palavras, todas as ideias dos colegas anteriores. Agora, obviamente que queria deixar também só aqui talvez duas notas. A primeira é que este regime presidencialista efetivamente parte logo de um falso pressuposto, porque há aqui os executivos que são órgãos colegiais e, portanto, há uma corresponsabilização repartida por todos. E, portanto, muitas vezes torna-se difícil nós darmos a entender aos nossos colegas que são tão responsáveis pelas opções como nós próprios somos enquanto presidentes, porque lá está, eles não estando todos os dias ou muitas vezes na freguesia, não conseguem muitas vezes perceber que efetivamente eles são tão responsáveis pelas minhas opções, porque na verdade são as nossas opções, que efetivamente elas depois são votadas nas reuniões do executivo e, portanto, só que lá está, muitas vezes os colegas têm dificuldade em perceber a matriz e a essência daquela ou da natureza daquela proposta e daquela votação, porque dá uma sensação que às vezes eles vão a reboque daquilo que é a minha vontade, que não devia ser. Mas muitas vezes, se calhar precisávamos então era ter reuniões muito mais alargadas, muito mais extensas, para conseguir mostrar ou pôr toda a gente a refletir aquilo que devia ser de facto a verdadeira massa cinzenta de cada proposta. Então eu vos queria dizer honestamente que no Executivo Municipal também me faz-me alguma confusão os executivos, efetivamente, terem os que têm a atribuição de pelouros e os que não têm a atribuição de pelouro, ou os vereadores executivos e os vereadores não executivos, porque, efetivamente, quer dizer, executivos são todos, portanto, a partir do momento em que eles não têm pelouro, até é uma falsa questão chamar-lhes não executivos. Por outro lado, que condições têm os vereadores não executivos para trabalhar? É porque, efetivamente, eles também foram eleitos para representar uma franja da população dentro daquele órgão, mas muitas vezes eles não têm condições para trabalhar e fazer cumprir o seu plano de representatividade. Porque não há logística, porque não têm pelouros, portanto não têm tarefas confiadas, mas ainda assim estão eleitos num órgão e representam uma franja da população. Portanto, eu não sei, honestamente, agora vou fazer aqui uma reflexão em voz alta, eu não sei se sou favorável aos executivos monocolores, mas eu sei é que executivos com várias cores, nesta divisão de aqueles que têm atribuições e aqueles que não têm atribuições, os que não têm atribuições têm um papel absolutamente ingrato porque não estão lá a fazer nada, ou quase nada. Limitam-se a ir às reuniões de executivo e vão tentar dar o melhor de si, mas lá está, quer dizer, se eles não têm atribuições, não têm as competências, têm que compatibilizar com a sua vida profissional, o tempo que eles têm para ler dossiês, para serem tirados projetos das propostas, eu arrisco a dizer, e reparem, eu como não faço parte do município, vou falar aqui de cor, mas arrisco-me a dizer que o tempo que lhes sobra para, de facto, inteirar-se das propostas que vão às reuniões de Câmara deve ser muito diminuto e deve ser muito ingrato para eles conseguir trabalhar ou votar propostas baseado numa leitura assim absolutamente transversal. E por isso também acho que aí devia haver pelo menos uma reformulação ou a vontade de dar um sinal diferenciador do trabalho destes executivos, ou destes vereadores, neste caso. Eu me permitia só 30 segundos, eu vi que havia aí um comentário que dizia
que de alguma forma, para que é que servem as freguesias urbanas, ou qual é o sentido das freguesias urbanas. Efetivamente acompanha aqui o pensamento do vereador Ricardo Valente. Era mudar as competências, porque eu não defendo, se não defendo que as freguesias são todas iguais, acho que as freguesias não deviam ter competências iguais. Deviam efetivamente obedecer a um programa que fosse ao encontro, até precisamente para colmatar muitas vezes aquilo que o município pode não conseguir cumprir. E, portanto, acho que nós aqui, do centro urbano para as periféricas, devíamos ter um outro enquadramento que nos permitisse, de facto, trabalhar. Mas também queria-vos dizer que, mesmo sem estas competências já gizadas, há uma coisa que ninguém tira às freguesias, seja elas do centro da cidade ou fora delas. É que nós, pelo menos aqui no centro da cidade, agora falo eu, o conhecimento que tenho, é que no centro da cidade, e sobretudo neste contexto pandémico, é muito importante o trabalho que o Presidente Junta e o seu Executivo fazem no conhecimento das realidades sociais e na resposta que damos, sobretudo às condições precárias que muitas vezes encontramos da porta para dentro, que é coisa que as pessoas não veem da porta para fora. E, portanto, há aqui um trabalho social que é importantíssimo fazer, que ninguém nos pode retirar de conseguir fazer. Quem não perceber isto não percebe o que é uma freguesia. O que acabou de dizer o Sr. Presidente da Junta de São Vítor, quem não perceber isto não percebe o que é uma freguesia. Nós temos em Portugal uma riqueza, chama-se freguesia, que muitos países da Europa não têm, que é uma autarquia, um ente local, que conhece como ninguém os problemas das pessoas. E não perceber, não valorizar as freguesias é um erro grave. Ainda ontem ou anteontem, numa discussão, num debate, alguém dizia, calem-se com as freguesias, então as urbanas não são precisas para nada. Um erro grave. Só quem está numa freguesia não é o Presidente da Câmara que conhece o que se passa nessas coisas, nem é a Câmara, são exatamente as juntas de freguesia, quem lá vive que conhece a realidade e tem e pode desempenhar um papel importantíssimo na vida pública e na vida político-administrativa do nosso país. Peço desculpa desta parte. Muito bem. Estamos então nos últimos 5 minutos. Antes do colega de Guimarães, Paulo Silva, fazer o encerramento desta conferência, que tem sido fantástica. Para mim foi uma honra e um prazer muito grande moderar este excelente debate, esta conferência fantástica. Eu deixava-vos aqui, eu penso que viram este comentário, que eu acho que é interessante e tem a ver com as novas competências que penso que foi o Sr. Vereador Ricardo Valente que referiu, que os municípios vão ter que assumir em 2022. Competências na área da saúde e da educação. Então há aqui um comentário que diz o seguinte: vivo num concelho que teve um presidente que nunca teve uma profissão para além de política e tinha um curso bibliotecário. Deixou as contas do município na ruína e com um dos maiores buracos financeiros do país. Quem gera milhões deveriam demonstrar competência de gestão e economia. O que acham? Ou seja, já não vamos ter tempo para achar nada, penso eu, mas é uma reflexão que penso que é interessante e vocês, eu penso que cada um de vós acho que deu o tom certo nesta questão da massa crítica e para ter competências e para assumir as competências, depois de as obter, de facto é preciso alguém que tenha efetivamente conhecimentos na área, nomeadamente na gestão e na economia, para de facto gerir não só milhões de euros, mas também muitos recursos humanos que passarão com esta situação, portanto, com esta transferência de competências necessariamente para os municípios. Portanto, eu dou por encerrado a minha prestação, agradeço o facto de terem proporcionado um excelente debate, foi um prazer muito grande e agora dou a palavra ao Paulo Silva, que é o responsável, que é o coordenador, o grande coordenador do Núcleo Vimaranense da Iniciativa Liberal. A palavra é tua, Paulo. Grande abraço a todos. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos. Registámos aqui um excelente momento, muito enriquecedor e muito rapidamente, deixem-me dizer-vos, eu julgo que todos temos noção do difícil cenário que nos espera no pós-pandemia. E é com certeza, também com reflexões e com experiências da qualidade que os nossos convidados nos trouxeram esta noite,
que ficaremos melhor preparados para uma abordagem adequada dos desafios que nos esperam. Posto isto, resta-me agradecer ao professor António Cândido Oliveira, ao Dr. Ricardo Valente e ao Dr. Carlos Silva por este excelente serão, e vou terminar agradecendo também a todos aqueles que nos acompanharam e esperando que tenham de facto desfrutado daquilo que foi para mim uma excelente experiência e que se repita, porque de facto saímos todos a ganhar. Boa noite a todos. Posso dar só uma palavra, Sr. Paulo? Claro que sim, esteja à vontade. Era para dar uma nota que é esta. Felicitar mais uma vez a Iniciativa Liberal por esta sessão, e saudar também os colegas e dizer-vos que eu não queria deixar de dizer que existe, com sede em Braga, uma associação, que é uma associação de estudos do direito regional local, que podem pesquisar em www.aedrel.org, onde poderão ver publicações que são de muito interesse, julgo eu. Eu estou a falar em causa própria, mas acho que nós precisamos de cultura política. Nós estamos carentes de cultura política. Temos feito um esforço de publicações nesse âmbito e pedir-vos a atenção para isso. É uma atenção para uma associação privada sem fins lucrativos, portanto não estou aqui a vender nada, mas é um instrumento, se quiserem consultar, onde podem ver. Existe inclusive uma revista das freguesias que vai ser publicada conjuntamente com a ANAF, e também uma revista das Assembleias Municipais, e a revista sobre as autarquias locais. Poderão ver isso. Peço desculpa, mas era por este momento de publicidade numa sessão que não teve publicidade. Isso é bom. Professor Cândido Oliveira, peço desculpa, repita-me só o endereço, por favor. www.aedrel.org. Aliás, estão a decorrer cursos, ainda agora está a decorrer um curso sobre tributos locais. Se me permitem também só para despedir, eu queria só fazer aqui uma pequena contextualização, é que eu não sou bibliotecário, mas efetivamente tenho uma profissão se calhar mais enquadrada nas áreas humanísticas, que de formação sou arqueólogo, mas não me sinto menos preparado para gerir e liderar a minha freguesia. O que acontece é que há falta de formação de poder autárquico para os intervenientes que se propõem a ir a eleições. E muitas vezes os partidos ou os movimentos constituem-se por pessoas baseadas na popularidade daquela pessoa A ou daquela pessoa B, sem perceber se ela tem competência, sensibilidade para gerir a freguesia ou o município. E isto é que faz toda a diferença. Portanto, eu posso não ser gestor de formação, mas se tiver a sensibilidade, a dedicação e se estiver bem rodeado e se tiver essa formação e essa capacitação, não tenho dúvidas nenhuma que não serei menos bom gestor do que qualquer outro gestor de formação. Agora, acho que o que falta ao poder autárquico é pessoas com conhecimento, e neste caso o papel da AEDREL é absolutamente importantíssimo, e era bom que os municípios, as freguesias continuassem a apostar na formação, porque eu em 8 anos de exercício aprendi muito com a experiência, mas obviamente que aprendi muito com a formação, e portanto é essa formação, essa combinação de formação e experiência que nos permitem ser hoje uma freguesia com excelentes resultados do ponto de vista financeiro e acima de tudo social para a nossa população. Peço desculpa por esta parte, bem-ajam e uma boa noite. Em boa hora, em defesa dos bons autárquicos, que são a grande maioria, de longe a grande maioria. Muito bem, mais uma vez, muito boa noite a todos. Obrigado, agradeço mais uma vez a vossa presença, foi enriquecedor, indiscutivelmente. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite, foi um gosto participar. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos. Saúde. Obrigado, uma boa noite a todos.